Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje na aula de história, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma parte da nossa história, da história do Rio Grande do Sul, que eu gosto muito de trabalhar, que eu acho que é muito importante sabermos alguns aspectos, né? E que é referente aos principais imigrantes que vieram para cá e que juntos colonizaram o nosso estado e transformaram no que a gente tem hoje, tá? Eu gosto de relembrar e de retomar com vocês que nós não podemos esquecer que nós somos frutos de toda essa mistura, de toda essa miscigenação de raças. E que muitas dessas culturas que a gente perpetua nos nossos dias, com as nossas famílias, e muitos desses costumes são herdados desses povos. Então eu acho que é uma aula bem interessante, espero que vocês também tenham esse sentimento quando a aula terminar. Eu mandei na plataforma todo o texto explicativo, mas eu peço que vocês me acompanhem nesse vídeo para que eu possa estar explicando a peculiaridade de cada povo que veio para cá, certo? Então vamos começar pelo primeiro povo que vem para o Rio Grande do Sul colonizar as terras daqui, que são os açorianos, tá? Açorianos é um grupo de pessoas que vem lá de Portugal e eles vêm para cá com a técnica da agricultura. Então, vendo a possibilidade de uma região vasta de terras, né? De uma grande extensão de terras, Portugal libera a vinda dos Açores, né? Que são um grupo, a ilha de Açores é uma ilha lá de Portugal, então o governo libera a vinda deles para cá, para que eles comecem a produzir na terra, a mexer na terra. Então eles vêm por volta de 1750 e é um primeiro grupo de imigrantes que vem para cá com o objetivo de implantar a prática agrícola. E eles também introduzem a policultura. Quando a gente falar em cultura, é o cultivo de vários alimentos, tá? E policultura é quando eu me refiro a vários cultivos. E policultura de subsistência é quando a gente produz vários alimentos para consumo próprio. Então, eles implementam essa atividade, né, agrícola, que seria a policultura de subsistência, introduzindo a prática agrícola. Vocês vão ver que todos os imigrantes que eu relato aqui, que eu vou trazendo para vocês, eles trazem as técnicas dos países de origem. Então, eles começam a sua vida aqui no nosso estado, porém, introduzindo a prática e as técnicas adquiridas lá nos seus países de origem, tá? Com os açorianos não foi diferente. Inclusive, a gente tem um monumento em Porto Alegre em homenagem às famílias de açorianos, tá? E normalmente todos os imigrantes que vieram para cá, eles são casais jovens, né? Casais que estão começando a sua vida e que teriam estrutura e condições para seguir na prática agrícola e para fazer crescer o povoado, o território, tá? Então vocês vão ver que tanto os açorianos, os alemães, os italianos, eles dão preferências para casais que estão começando a sua vida e que possam estar fazendo esse trabalho de povoar um determinado território, certo? Muito bem, primeiro grupo que vem são os açorianos com essa característica, introduzindo a agricultura, tá? Eu quero fazer um parênteses antes de começar falando tanto dos imigrantes italianos quanto dos alemães. Por quê? Porque o que aconteceu, eu acho que eu até já falei isso em aula, mas eu vou repetir nesse vídeo agora para facilitar o entendimento. O que eu falei? O que a gente sabe, tá? Lá na Europa, quando as terras aqui estavam sendo descobertas, a Europa passava por uma crise muito complicada, né? Tinha muita gente lá e pouco trabalho para todas essas pessoas. Vendo toda a situação que estava se causando aqui, o descobrimento das terras, uma terra fértil para plantar, o governo português, ele facilita a vinda de imigrantes italianos e alemães para cá, para trabalhar nas terras e, consequentemente, produzir nessas terras. A gente já falou em aula, que eu lembro, que muitos desses imigrantes, eles foram enganados, foram totalmente iludidos com algo que não aconteceu. Então, eles
prometeram mundos e fundos, como a gente diz, para que eles viessem para cá, largassem a sua vida lá na Europa, né? E construíssem uma nova vida aqui. Eu sempre gosto de ressaltar e de falar que quando um povo sai, quando uma pessoa sai da sua região, deixa para trás toda a sua história, não é porque quer, né? Existe uma força maior que faz com que essa pessoa tome essa decisão de deixar a família, de deixar sua casa, de deixar sua história para trás e construir uma nova história. Pois bem, o governo português, então, facilita a vinda desses imigrantes, prometendo que aqui eles teriam casa, que eles teriam sementes, que eles teriam instrumentos agrícolas para trabalhar aqui. E como a situação não estava favorável para lá, eles tomam atitude e vêm para cá. Só que a gente já conversou, né, sobre isso e a gente sabe que foi um grande erro não, mas eles foram totalmente enganados, né, e eles tiveram que trabalhar muito para compensar todo esse sacrifício, todas essas promessas que não foram cumpridas, tá? Uma questão importante também que a gente pode ressaltar nessa parte dos imigrantes italianos e alemães é que a mulher ela tem um papel extremamente importante nessa vinda para cá. Por quê? Porque a mulher, ela além de trabalhar muitas vezes com o seu marido, com o seu marido, no caso, mesmo trabalhando às vezes na roça, na lida, do campo, ela tinha a função de preservar a religiosidade da família, de fazer o alimento, de cuidar da casa, de cuidar da educação dos filhos. Então a mulher naquela época, e hoje também ela é vista assim, ela era vista como uma força, como uma fortaleza, como alguém que estava ali segurando a onda para que o homem fizesse o trabalho mais pesado. Então vale ressaltar essa questão da mulher, do papel que ela desempenhou em todo esse processo de imigração, vale reconhecer isso, que ela sempre esteve do lado e sempre fazendo de tudo, assim, atendendo a toda a demanda que precisava para que as coisas realmente dessem certo, tá? Muito bem. O primeiro grupo, pessoal, que vem para cá são os alemães, tá? Os alemães, eles desembarcam em São Leopoldo em 1824. Como eles são os primeiros grupos que vêm, eles conseguem ficar com as melhores terras, ou seja, com as terras mais planas, as terras que não tinha nada e que era só chegar e plantar, tá? Eles também se dedicam à agricultura, especialmente na policultura, que era o cultivo de vários alimentos e, consequentemente, vários plantios, tá? Mais adiante, eles se aperfeiçoam, continuam com a prática agrícola, porém eles introduzem a parte mais industrial, de marcenaria, de sapataria, coureiro calçadista, que hoje Novo Hamburgo é uma das referências no Rio Grande do Sul nesse ramo, coureiro calçadista. Então tudo isso é trazido pelos alemães, tá? Então eles continuam, todos eles, a prática que eles tinham lá na Europa era da agricultura. Porém, ao vir para cá, eles continuam evoluindo, né? E trazendo novas práticas, novos manejos e novas atividades econômicas, como no caso da indústria, tá? A gente pode perceber muito a herança dos alemães na nossa arquitetura. Então, se a gente pegar cidades, lá na plataforma eu mando algumas cidades colonizadas que trazem com mais ênfase a tradição alemã, né? Mas a gente pode perceber muito nitidamente a agricultura dessas cidades. Por exemplo, Nova Petrópolis, né? Nova Petrópolis foi uma cidade colonizada pelos alemães e ela segue uma estrutura arquitetônica, né? Uma estrutura de prédios, de casas, da arquitetura mesmo do lugar, própria da Alemanha, dos imigrantes alemães que consolidaram e que construíram a sua vida aqui, em Nova Petrópolis, né? Nas cidades específicas, tá? Uma outra tradição que os alemães nos trazem é montar o pinheirinho de Natal.
Então, essa prática de todo final de ano se montar o pinheirinho vem dos alemães, é uma cultura trazida por eles e a gente segue isso, né? A maioria das famílias tem esse costume. E também eles trazem as festas tradicionais, que são os kerbs, que junta bebidas de álcool, no caso a cerveja. O alemão tem muito costume de misturar o doce com o salgado, né? Então tem as cucas, tem as chimias, né? Todas elas coisas que a gente consome que são trazidas por eles. E essas festas Kerbs, que são as festas populares da Alemanha, a gente tem um exemplo, que são as Oktoberfests, que acontecem, às vezes, em Blumenau, em outras cidades, enfim, trazendo e respeitando e perpetuando a cultura dos alemães. Então, os alemães, eles têm essa característica de agricultura, mas eles se desenvolvem depois com a prática das atividades industriais e de outros ramos da economia. Partindo para os italianos, então. Os italianos, gente, eles vêm um pouquinho mais tarde, eles vêm por volta de 1875. Eles vêm depois dos alemães e, consequentemente, eles ficam com as piores terras para plantar, tá? Por que piores? Porque eles ficam com as terras mais altas. Estavam sobrando terras no Planalto, que é onde a gente mora, né? Caxias do Sul, a Serra. Estavam sobrando terras aqui e aí, consequentemente, eles ficaram com os restos. Por que restos? Porque essas terras elas não estavam próprias para o plantio. Elas ainda tinham os resquícios das araucárias, né? Da árvore que a gente tem aqui. Eles tiveram que desmatar essa árvore, que também depois serviu para construir suas casas e carroças, enfim, e para começar tudo de novo, seu plantio, a sua casa, construir as suas coisas. Então, eles ficaram, a gente costuma dizer que os italianos ficam com a pior parte territorial, pior parte geográfica, tá? Mas, em contrapartida, isso favoreceu de algum ponto, por quê? Porque as terras aqui do Rio Grande do Sul, as terras aqui da Serra Gaúcha, se assemelham muito com as terras da Europa, com as terras ali do continente europeu, principalmente da Itália, onde se tinha o plantio da uva, o cultivo da uva, né? E a gente sabe que a uva, ela precisa de uma certa temperatura, ela precisa estar em lugar mais alto, ela precisa de frio, ela precisa de calor. E aqui, como se assemelha o clima e estrutura geográfica como de lá, deu certo o cultivo da uva. Então, os italianos, eles também trazem as práticas agrícolas, né? Trazem as suas técnicas de origem e introduzem a uva e o vinho, que mais adiante vai ser a referência econômica da região, né? Vai ser através dele que a gente tem hoje através dele, dessa implantação, né, do cultivo da uva e do vinho, que a gente tem todo esse reconhecimento nacional e até mundial dos melhores vinhos, tá? Então, os alemães introduzem a uva e o vinho, que se torna essa referência, né? E é algo que dá muito certo, e mais adiante também, com o mesmo perfil dos alemães, eles vão introduzindo outros tipos de indústrias, né? A gente tem as marcenarias, as ferrarias, que se desenvolvem também com o passar do tempo, tá? O que o italiano, o imigrante italiano, ele traz de herança para nós enquanto vivência, enquanto cultura, enquanto costumes, tá? Ele traz toda aquela alegria, toda aquela vivência, os encontros em família, a comilança, as festas tradicionais, né? Tudo isso é trazido é perpetuado na nossa cultura. Então, a gente acaba misturando costumes de vários povos. Esses encontros de domingo, essas mesas fartas, essas risadas, a própria fé, a própria oração, né? Que o imigrante ele traz com o seu povo e se perpetua muito nas nossas origens e nos nossos costumes atuais, tá? Então, ele tem bastante essa referência da alegria, da junção, da bagunça, de todos de estar sempre com quem a gente gosta, certo? Os 3 principais povos que a gente tem são os açorianos, né, que são os portugueses que vêm pra cá, os italianos e os
alemães, tá? Mas eles não são os únicos. A gente tem um grupo, 4 grupos de outros imigrantes que vêm para cá, que também deixam a sua contribuição para a gente e que a gente traz resquícios e a gente cultiva seus hábitos, né? Então, vem depois dos alemães, vem os poloneses, em torno de 1891 a 1920. Só que os poloneses, como eles vêm em menor grupo, eles não formam colônias. Eles se instalam em colônias que já existem no estado. Então, eles vão se misturando. Olhem a mistura étnica aqui, olha a miscigenação, né? Eles não formam o seu povoado como os açorianos, os italianos e os alemães. Eles vão se introduzindo nos grupos que já existem, certo? Os judeus, então, também vêm mais adiante, por volta de 1904. Então, eles instalam a primeira colônia judaica. Os holandeses também têm uma parte importante na contribuição e na colonização do nosso estado. Eles vêm por volta de 1949, então vejam que é bem mais tarde. E os holandeses, eles têm uma contribuição bem interessante, porque vocês observam que todos os imigrantes que eu relatei, eles trazem um manejo agrícola, né? Eles trazem a sua experiência, a sua técnica agrícola. E os holandeses, eles vêm inovando, trazendo e introduzindo a mecanização das lavouras. Então, claro, já era 1949, eram outras estruturas, outra tecnologia, mas eles trazem essa contribuição que ajuda muito, né? Numa região em que a agricultura ela tem grande força econômica, grande poder econômico. E os japoneses vêm por volta de 1956 com outras profissões, outras atividades econômicas voltadas mais para advocacia, para empresários, para profissões que não estão tão voltadas com a agricultura, certo? Então, pessoal, basicamente, brevemente a história as características dos principais povos que vieram para cá são essas. Eu acredito que depois que a gente começa a conhecer, a gente vê que a gente tem um pouquinho da mistura de todos eles, né? Mesmo trazendo na nossa história ou só imigrantes italianos, ou só portugueses, ou só alemães, a gente acaba no nosso convívio misturando todos esses povos e tendo características específicas de cada povo. Então, eu acho que é importante a gente conhecer isso, valorizar isso, para entender como é que é